As orações escondidas de Paulo. O que ele dizia quando estava sozinho com Deus. O que acontece quando até mesmo um gigante da fé dobra os joelhos e, longe de todos, se derrama diante de Deus. O apóstolo Paulo, conhecido por sua ousadia, fé inabalável e palavras que moldaram gerações, também teve seus momentos de solidão, angústia e silêncio. Não apenas quando as multidões o rejeitavam, ou quando os açoites marcavam sua carne, mas principalmente quando tudo o que restava era ele, Deus, e uma alma sangrando por dentro. O que Paulo dizia quando não havia ninguém ouvindo? Que tipo de oração nasce de um coração dilacerado pela missão, pela renúncia, pela cruz? Neste vídeo você vai descobrir as orações escondidas de Paulo. Não as pregações públicas, não os discursos diante de reis, mas os gemidos secretos, os clamores que só o Espírito Santo ouviu. E talvez nelas você encontre a resposta que tem buscado. Porque quando tudo ao redor se cala, é a oração que sustenta. Quando a alma se cansa, é o clamor secreto que reacende a esperança. Paulo não era forte porque falava bem. Ele era forte porque orava quando ninguém via. Ele não se mantinha de pé por sua teologia. Ele permanecia de joelhos por sua intimidade. E é justamente essa dimensão da fé que está se perdendo hoje. Muitos querem o impacto de Paulo, mas sem o altar de Paulo. Querem a autoridade dele, mas sem o quebrantamento. Por isso este vídeo é mais do que uma narrativa. É um chamado, um grito para voltarmos ao lugar onde a fé é forjada. Na oração sincera, secreta, constante. Um convite para você que talvez esteja exausto, sem forças, sem direção. Deus quer te levar ao mesmo lugar onde Paulo foi curado, renovado e transformado, a sós com ele. Assista até o fim. Cada revelação que será entregue aqui foi construída com base na palavra, nas epístolas, nas experiências de um homem que viveu no limite e mesmo assim não desistiu. Compartilhe este vídeo com alguém que está prestes a cair. Comente aqui embaixo qual oração você precisa fazer hoje. E se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens profundas, bíblicas e transformadoras que vão confrontar, consolar e renovar sua fé. As orações escondidas de Paulo podem não estar escritas palavra por palavra nas Escrituras, mas seus rastros estão por toda parte. Vamos segui-los juntos. E talvez, ao final desta jornada, a oração que você fizer hoje, no seu quarto secreto, se torne a chave que abrirá o novo de Deus sobre a sua vida. Quando Paulo chorava em silêncio, mas o céu o escutava. Não há como falar das orações escondidas de Paulo sem mergulhar na dor que gerava esses encontros secretos com Deus. O homem que ousava desafiar impérios, pregar em meio às chamas da perseguição e escrever cartas em prisões úmidas e escuras, também teve noites em que tudo o que lhe restava era chorar. Não diante das multidões, não diante dos irmãos de fé, mas diante de um Deus que parecia estar em silêncio, mas que, na verdade, escutava cada gemido como uma oração não verbalizada. Paulo não chorava porque era fraco. Ele chorava porque era real, porque conhecia o peso da renúncia, o frio do abandono, a dor do espinho cravado na alma. E é nesse lugar sombrio da existência que sua oração mais profunda nasceu. Não a oração ensaiada, mas o clamor cru. O desabafo do espírito que já não tenta impressionar a Deus, apenas sobreviver nele. Paulo entendia que havia orações que não se faziam com palavras, mas com lágrimas. Assim como ele ensinaria aos romanos que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, pois sabe exatamente o que cada lágrima deseja comunicar, mesmo quando a boca se cala. Ele havia aprendido a descansar em meio à guerra, a confiar em meio ao silêncio, a se render em meio ao caos, e talvez esse seja o retrato mais honesto da vida cristã. Não a ausência de aflições, mas a presença de um Deus que caminha conosco em meio a elas. Em 2 Coríntios 1:8, Paulo diz que chegou a ponto de perder a esperança na própria vida, mas mesmo assim, decidiu continuar crendo. Isso não é apenas fé. Isso é entrega. É confiança construída no altar da dor. É o tipo de espiritualidade que não se explica,
apenas se vive. As orações escondidas de Paulo nos confrontam, porque elas nos lembram que os gigantes espirituais também sofrem, que os heróis da fé também desabam, e que Deus não os rejeita por isso, pelo contrário. É nesse lugar de total rendição que o poder dele se aperfeiçoa. Em 2 Coríntios 12:9, ouvimos a resposta que sustentou Paulo: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Essa não foi uma resposta para acalmar a carne, foi uma revelação para elevar a alma. Foi o tipo de resposta que não resolve a dor, mas redime a dor. Que não remove o espinho, mas transforma o espinho em testemunho. E se você está ouvindo isso hoje, talvez também esteja orando escondido. Talvez suas lágrimas à noite sejam a sua forma de clamar. Talvez você também esteja vivendo o silêncio de Deus e acreditando que Ele não se importa. Mas Paulo nos ensina que o silêncio de Deus nunca é indiferença, é preparação, é resposta velada, é o intervalo entre a semente e o fruto. Enquanto você chora, o céu trabalha. Enquanto você se cala, o Espírito traduz sua alma. Enquanto você se ajoelha sem palavras, Deus ergue sua fé com promessas. Paulo não venceu porque era forte. Ele venceu porque sabia onde se quebrar. Ele sabia que não havia vergonha em desabar diante de Deus. Sabia que a presença de Deus é o único lugar onde se pode sangrar em segurança, e é por isso que, mesmo exausto, ele continuava. Mesmo sem forças, ele escrevia. Mesmo preso, ele orava. Porque ali, na presença, havia mais do que consolo. Havia propósito. A oração escondida de Paulo, na verdade, é um espelho da sua alma. E ao olharmos para ela, somos confrontados com a nossa. Que tipo de oração temos feito? O que temos falado quando ninguém vê? Será que temos sido honestos com Deus? Ou temos apenas repetido fórmulas vazias? O Espírito Santo nos convida hoje a voltar para esse lugar secreto, a dobrar os joelhos, não por obrigação, mas por necessidade, a parar de esconder nossas dores de um Deus que já conhece tudo. Porque a oração mais poderosa não é a mais bonita, é a mais verdadeira. E quando você é verdadeiro com Deus, você dá a Ele espaço para ser Deus em sua vida. Paulo descobriu isso em suas lágrimas, em seus gemidos, em seus silêncios, e é por isso que suas palavras ainda ecoam séculos depois, porque foram forjadas no fogo da dor, mas banhadas pela presença de um Deus que nunca abandona. E se hoje você está só, saiba que o mesmo Deus que ouviu Paulo também ouve você. E Ele não apenas escuta, Ele responde, Ele transforma, Ele sustenta e, acima de tudo, Ele permanece. O clamor, que só o Espírito entende. As madrugadas de Paulo. As madrugadas de Paulo não eram marcadas apenas por frio, escuridão ou solidão. Eram cenários de um combate espiritual silencioso. Ali, longe dos olhos humanos, onde os grilhões apertavam os punhos e o corpo doía das caminhadas e açoites, nascia o tipo de oração que só o Espírito consegue traduzir. Não havia plateia, aplauso ou reconhecimento. Apenas Ele, Deus e o peso de um chamado que parecia esmagar sua humanidade. O silêncio da noite era preenchido pelo clamor invisível, pelas palavras que morriam na garganta, mas que o céu entendia como gritos de fé. Esses momentos não foram registrados com precisão nas Escrituras, mas suas cartas revelam os ecos desse clamor oculto. Em Filipenses 4, 6, 7, ele orienta: "Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus." Só fala com tanta autoridade sobre isso quem aprendeu a apresentar cada ansiedade nos braços do Pai. Só quem chorou em celas e clamou sem saber se veria o dia seguinte compreende o valor de uma súplica genuína. Nas madrugadas, Paulo não buscava apenas respostas, buscava sustento, buscava presença. Havia algo de sagrado naqueles encontros noturnos com o Eterno. Ele sabia que, mesmo preso, não estava sozinho. Como ensinou em Romanos 8:26, o Espírito o auxiliava em sua fraqueza, intercedendo por ele com gemidos inexprimíveis. Essa oração não era bonita aos ouvidos humanos,
mas era profundamente poderosa aos ouvidos de Deus. As madrugadas são simbólicas para quem serve. Elas representam os períodos em que ninguém vê, em que a alma se sente desassistida e tudo parece congelado. São os bastidores da fé, e é justamente ali que os grandes homens e mulheres de Deus se forjam. Paulo vivia isso como um estilo de vida. A oração não era uma disciplina esporádica, era o seu oxigênio. Como disse em 1 Tessalonicenses 5,17, ele orava sem cessar, porque compreendia que estar com Deus era mais vital do que estar com qualquer outro. Enquanto muitos dormiam, Paulo clamava, e seus clamores, embora silenciosos para o mundo, ecoavam na eternidade. Eram nessas horas que o Espírito trazia revelações, fortalecia sua mente, curava as rachaduras da alma. Porque nem sempre o milagre acontece fora. Muitas vezes, o maior milagre é a transformação dentro de nós. Paulo estava sendo moldado ali, no escuro, no frio, na dor. E foi ali que ele se tornou imbatível. Ele não se tornava imbatível por força própria, mas porque reconhecia sua fraqueza. E isso é o que o tornava forte. Em 2 Coríntios 4,16 ele afirma: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O segredo estava na renovação, e ela acontecia em oração. A cada madrugada vencida, a cada lágrima convertida em súplica, Paulo se tornava menos dele e mais de Cristo, porque a oração não apenas muda as circunstâncias, ela muda a identidade, ela desmancha o ego, realinha o foco, fortalece a visão. Se hoje suas madrugadas têm sido longas e pesadas, lembre-se de Paulo. Lembre-se de que há clamor que não precisa ser ouvido por homens para ser registrado no céu. Que há súplicas que parecem fracas, mas que movem as mãos do Todo-Poderoso. Que há noites em que você acha que está desabando, mas na verdade está sendo sustentado por mãos invisíveis. As madrugadas podem parecer intermináveis, mas são nelas que nascem os maiores encontros com Deus. O Espírito Santo não precisa de frases elaboradas, ele precisa de corações quebrantados. E é isso que ele encontra quando você dobra os joelhos sem forças, mas ainda assim ora. Quando você diz, Senhor, eu não sei mais o que fazer, e ele responde, eu sei, e estou aqui. A oração que nasce na madrugada carrega uma unção que não se aprende em livros. Ela é experimentada, vivida e depois compartilhada, como Paulo fez, para gerar vida em outros. Você pode estar no seu pior momento, mas Deus pode transformar essa madrugada na mais poderosa da sua história. Porque não importa o quão escuro esteja, a presença dele ainda brilha. E se você ouviu esse texto até aqui, saiba, essa é a sua hora. A hora de parar tudo, entrar no seu quarto e falar com Deus com verdade, sem máscaras, sem discursos, apenas você e Ele. Porque quando a alma ora, o céu responde. Quando a alma grita e o céu se cala. As orações que parecem não ter resposta. O mais angustiante não é a dor em si, é orar e não ser respondido. É falar com fé, clamar com todo o coração, e mesmo assim, ver o silêncio como resposta. Paulo conhecia bem esse tipo de vazio. O apóstolo que teve visões do terceiro céu, que operou milagres e pregou com ousadia, também viveu o peso de orações que pareciam ignoradas. E nesse lugar de frustração santa, Deus começou a revelar uma dimensão mais profunda de relacionamento com Ele. A oração não era mais um instrumento de resolução de problemas, era um altar de rendição. Paulo clama ao Senhor para que o espinho na carne fosse retirado, 3 vezes, e não era um simples pedido. Era um grito da alma. Um pedido que vinha carregado de dor, talvez até de lágrimas. A resposta não veio da forma esperada. Veio com outra frequência. Minha graça te basta. Essa afirmação em 2 Coríntios 12, 9, não foi um consolo superficial. Foi uma chave de transformação. Porque às vezes o que Deus nos nega não é uma punição. É uma preparação. Há momentos em que oramos como quem exige, como quem suplica de um lugar de desespero. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, não nos responde com alívio, e sim com revelação.
Paulo aprendeu que o silêncio de Deus também fala, e fala profundamente. Revela camadas da graça que só são percebidas quando todas as outras portas se fecham. A graça é suficiente, não porque remove a dor, mas porque sustenta em meio a ela. Quantas vezes você já orou esperando algo e o céu permaneceu em silêncio? Talvez você ache que Deus não ouviu. Mas e se o silêncio dele for exatamente o que você precisa? E se essa ausência de resposta for um convite à confiança e não um sinal de abandono? Paulo nos ensina que é possível ter fé mesmo sem entender, que é possível continuar servindo mesmo sem ver mudanças externas, que é possível ser forte mesmo quando tudo grita fraqueza. Em Romanos 5:3-5, ele escreve que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. A oração que não recebe resposta constrói exatamente isso. Ela cava mais fundo, ela depura, ela alinha a alma com os propósitos eternos. Não se trata apenas de receber, trata-se de se tornar, de ser moldado por dentro, de aprender a confiar mais em quem Deus é do que no que Ele faz. O próprio Cristo no Getsêmani fez uma oração que não teve a resposta que o coração humano desejava. Ele disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas a resposta do céu foi o silêncio. E naquele silêncio, Jesus compreendeu o caminho da cruz. Ele seguiu, mesmo sem alívio. E foi assim que a salvação chegou a todos nós. O silêncio do Pai não foi rejeição, foi missão. Com Paulo, não foi diferente. A oração que parece não ter resposta nos ensina a permanecer, a ficar aos pés de Jesus, não porque Ele nos dá tudo o que pedimos, mas porque Ele é tudo o que precisamos. Como Paulo escreveu em Filipenses 4:11-13, ele aprendeu a estar contente em qualquer situação. Essa maturidade não nasce do que é fácil. Ela nasce dos silêncios, das esperas, dos espinhos que insistem em ficar. Se hoje sua oração está ecoando sem retorno, não desista, não pare. Continue falando com Deus, porque Ele está ouvindo. E mais importante, Ele está trabalhando. Pode ser que a resposta venha de uma forma que você não espera. Pode ser que a resposta seja uma força sobrenatural para continuar. Pode ser que o maior milagre não esteja no que vai acontecer lá fora, mas no que está sendo construído dentro de você. A oração de Paulo, não respondida como ele queria, se transformou em uma das maiores revelações da fé cristã. Porque quando somos fracos, é aí que somos fortes. Quando não temos mais para onde correr, descobrimos que o esconderijo do Altíssimo ainda está de pé. Quando tudo parece parado, a graça ainda está em movimento. O céu não está em silêncio porque se esqueceu. Está em silêncio porque está ensinando, moldando e nos tornando parecidos com Cristo. Não desista da sua oração só porque ela não foi respondida ainda. Às vezes, o que você está chamando de silêncio é, na verdade, a voz de Deus dizendo: eu estou aqui e isso é o suficiente. Essa verdade sustenta, cura, liberta. Porque o que você mais precisa não é de uma resposta, é de uma revelação, a mesma que Paulo teve, a mesma que ainda está disponível para você hoje. O clamor de um espírito quebrantado. Quando a dor gera intimidade com Deus. Existem momentos na vida cristã em que não oramos com palavras elegantes ou discursos bem formulados. Oramos com lágrimas, com suspiros, com gemidos que não se explicam. Paulo sabia o que era esse tipo de clamor. Suas orações, quando ninguém mais estava por perto, não eram apenas intercessões ministeriais. Eram gritos profundos de alguém que carregava o peso do chamado e as marcas da batalha. Um espírito quebrantado diante de um Deus que tudo vê, tudo ouve, tudo entende. Em Romanos 8:26, o próprio Paulo revela que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso não é poesia, é realidade espiritual. Há momentos em que a alma está tão ferida, tão esgotada, que as palavras somem. Mas mesmo assim, há oração. Uma oração que rompe o véu do silêncio humano
e acessa o trono da graça com sinceridade. Paulo não apenas enfrentou lutas externas, mas também conflitos internos. Em 2 Coríntios 7, 5, 6, ele admite: por fora, combates, por dentro, temores. Deus, porém, que consola os abatidos, nos consolou. Essa transparência mostra que suas orações não eram apenas para pedir forças, mas também para derramar o coração, para confessar medos, para expor dúvidas, para buscar consolo. A verdadeira oração nasce quando deixamos de tentar impressionar a Deus e começamos a ser verdadeiros diante dele. O quebrantamento é o solo onde a graça floresce. E Paulo, em suas orações solitárias, não buscava apenas direção. Ele buscava consolo, um lugar de refúgio, um esconderijo para a alma ferida, um colo espiritual onde pudesse simplesmente ser filho e não apóstolo. Essa intimidade que nasce da dor não pode ser fabricada. Ela é fruto de experiências reais, de noites longas, de prisões injustas, de traições dolorosas, de decepções humanas que forçam o coração a correr para o único que não falha. Em Gálatas 2:20, ele declara: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa revelação só é possível para quem já morreu por dentro, para quem já deixou o ego, a performance, o orgulho no altar do quebrantamento. A oração de um espírito quebrantado é uma entrega. É quando a alma se dobra, o orgulho se cala e a carne se rende. E nesse lugar, Deus responde. Não com espetáculo, mas com presença. Não com alívio imediato, mas com comunhão contínua. A intimidade não se mede por quantidade de palavras, mas pela profundidade da entrega. E Paulo, em cada lágrima, em cada gemido, em cada silêncio, se tornava mais íntimo do Pai. Talvez você esteja exatamente nesse lugar agora, sem forças para dizer muito, sem ânimo para longas orações, mas com um coração verdadeiro. E isso é suficiente. Porque como está em Salmos 34:18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. A oração que nasce desse lugar não precisa ser explicada. Ela já é ouvida antes mesmo de ser falada. Paulo nos mostra que não há vergonha em estar fraco diante de Deus. Não há culpa em chorar. Não há condenação em se sentir perdido por um momento. O importante é não se afastar. É continuar buscando. Mesmo em silêncio, mesmo com dor, mesmo sem entender. Porque Deus não se impressiona com orações bonitas. Ele se move por corações sinceros. E quando a alma encontra esse lugar secreto, tudo muda. Não necessariamente por fora, mas por dentro. A paz que excede todo entendimento toma o lugar da ansiedade. A presença de Deus se torna mais real do que qualquer resposta. E o Espírito Santo passa a habitar não apenas em nossas palavras, mas em nossos silêncios. Se hoje sua oração é um gemido, saiba que ela está sendo ouvida. Se sua alma está cansada, saiba que há descanso na presença. Se o mundo te feriu, Deus quer te curar. E Ele faz isso não apenas com poder, mas com amor, com consolo, com intimidade, a mesma que Paulo experimentou, a mesma que está disponível para você agora. Quando Paulo orava por aqueles que o perseguiram, o amor que vence o ódio. Paulo não era estranho à perseguição. Ele foi caluniado, apedrejado, espancado, rejeitado, difamado por aqueles a quem tentava alcançar com o Evangelho. Ainda assim, quando se ajoelhava, seus lábios não liberavam maldição, mas intercessão. Essa postura revela um dos aspectos mais profundos de sua maturidade espiritual: a capacidade de orar por aqueles que o machucaram, não por obrigação religiosa, mas por convicção da graça que o alcançou. O mesmo Paulo que antes respirava ameaças contra os cristãos, agora orava para que seus algozes conhecessem o amor de Cristo. Essa transformação não foi superficial. Em Atos 7:58, Paulo, ainda como Saulo, aparece pela primeira vez como cúmplice da morte de Estevão. Estava lá, consentindo. Anos depois, quando escreve em 1 Coríntios 15:9, que é o menor dos apóstolos, indigno de ser chamado apóstolo por ter perseguido a igreja, sua alma transborda arrependimento. Mas é também nesse lugar de quem recebeu misericórdia
que nasce a capacidade de oferecer misericórdia. Ele sabia o que era ser inimigo da cruz e, mesmo assim, ser alcançado por ela. Quando escreve a Timóteo, já preso e próximo da morte, Paulo diz: "Na minha primeira defesa, ninguém apareceu a meu favor. Todos me abandonaram. Que isso não lhes seja cobrado." Segundo Timóteo 4,16. Que tipo de coração ora assim? Que tipo de fé libera perdão em vez de amargura? É a fé de alguém que entendeu que a vingança não constrói o reino, mas o perdão sim. Que a justiça de Deus é perfeita e que sua função como servo é amar, mesmo quando não recebe amor em troca. Em Romanos 12, 14 e 21, Paulo ensina: "Abençoai os que vos perseguem, não vos vingueis, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem." Isso não é teoria para ele, é prática, é experiência de vida. Ele viveu isso em cada cidade onde foi expulso, em cada sinagoga onde foi rejeitado, em cada rosto hostil que enfrentou. E mesmo assim, ao dobrar os joelhos, não pedia a destruição dos inimigos. Pedia salvação para eles. Essa oração é contra-intuitiva. O coração humano quer justiça imediata. Quer retribuição. Quer ver quem feriu também sendo ferido. Mas Paulo nos ensina que orar por quem nos persegue é o ápice da imitação de Cristo. Afinal, foi Jesus quem, pendurado na cruz, orou: "Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem." Lucas 23:34. Paulo aprendeu com o Mestre e agora reproduzia esse mesmo amor redentor. Orar por quem nos fere é uma das provas mais profundas de que o Evangelho transformou o nosso interior. Não é passividade, é poder, não é fraqueza, é autoridade espiritual. Porque só quem tem o coração curado consegue interceder por quem o feriu. Só quem foi verdadeiramente alcançado pela graça pode desejar que a mesma graça alcance seus perseguidores. Talvez hoje você esteja carregando mágoas. Talvez tenha nomes guardados no coração, pessoas que te traíram, te rejeitaram, te expuseram. E talvez a última coisa que queira fazer seja orar por elas. Mas é exatamente aí que o Espírito Santo quer trabalhar. Não para que você finja que não doeu, mas para que a dor seja redimida, para que o perdão flua, para que você seja livre. Porque o perdão não muda o passado, mas muda o seu futuro. Libera você do peso, libera você da prisão emocional e abre espaço para que Deus haja. Paulo era livre, mesmo acorrentado, porque seu coração não estava preso a mágoas. Suas orações quebravam as correntes do ódio. Seu espírito transbordava a compaixão de Cristo, e isso o tornava invencível por dentro. Essa é a oração que Deus espera de nós também. Uma oração que não depende de como fomos tratados, mas de quem nos habita. Hoje, se você quiser dar um passo além na fé, ore. Não apenas por bênçãos. Ore por quem te feriu, por quem te abandonou, por quem te machucou. Isso não justifica o que fizeram, mas glorifica o que Deus está fazendo em você. Porque enquanto você ora por eles, Deus trabalha em você, cura você, restaura você e te torna cada vez mais parecido com Jesus. Quando Paulo orava em meio ao naufrágio, a fé que enxerga a terra mesmo em alto mar. As ondas batiam com furor, o navio se despedaçava, o vento era impiedoso, a escuridão total. Era uma noite em que muitos homens perderam a esperança de sobreviver. Mas no meio do caos, havia um homem de pé, olhos cerrados, alma em quietude. Era Paulo. Cercado por marinheiros em desespero e soldados que pensavam em matá-los, ele não clamava pelo fim da tempestade. Clamava pela segurança de todos. Clamava por vidas. Clamava por propósito. Porque mesmo em meio ao naufrágio, Paulo orava. Esse episódio está em Atos 27. Ele não estava em um cruzeiro, mas como prisioneiro sendo levado a Roma. Os ventos contrários atrasaram a viagem. Ignorando sua advertência, os responsáveis decidem seguir viagem e são surpreendidos por uma tempestade chamada Euroaquilão. Por dias, não veem o sol nem as estrelas. Paulo poderia ter se revoltado, se calado, se entregue ao medo. Mas ele ora, e Deus responde.
Em Atos 27, 23, 24, ele diz: Esta noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos os que estão navegando contigo. Essa é a diferença de quem ora em meio à crise. Enquanto todos estavam apavorados com o que viam, Paulo se conectava com aquele que ninguém via. Enquanto o mundo desabava, ele mantinha os olhos no Deus que governa os mares. Essa é a fé que transforma ambientes. A oração dele não apenas o sustentava, salvava os outros também. Porque onde há um justo que clama, há um Deus que responde. Paulo não pedia escape, pedia entendimento, não buscava conforto, mas discernimento. Porque sua fé não era de quem tenta controlar o mar. Era de quem confia mesmo sem controlar nada. A verdadeira espiritualidade não se revela quando o vento cessa, mas quando o caos chega. E Paulo, com o rosto molhado pela tempestade, com os pés afundando em madeiras quebradas, continuava orando. E quando a resposta vinha, ele a proclamava com autoridade. Essa história é também para você. Porque talvez hoje o naufrágio seja outro. Não é um navio, mas sua família que está se despedaçando. Não é uma tempestade, mas uma crise financeira, emocional ou espiritual. E você está tentando se manter de pé, sem saber para onde remar. Mas a pergunta é, você está orando ou apenas tentando sobreviver? Porque às vezes, a diferença entre o desespero e a paz é uma conversa com o Pai. Em 2 Coríntios 4, 8, 9, Paulo diz: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Essa não é a descrição de quem vive em estabilidade, é de quem vive em oração. Porque a oração não impede o naufrágio, mas garante que você não se afogue. Não evita a tempestade, mas te dá olhos para ver a terra firme mesmo quando ela ainda está distante. Há uma esperança que nasce quando oramos em meio ao caos. Uma voz que se levanta dentro de nós e diz: vai passar. Uma convicção que supera os sentidos. Paulo não negava a realidade. Ele reconhecia o perigo, mas ele cria. E porque cria, orava. E porque orava, permanecia firme. E porque permanecia firme, salvava outros. Esse é o ciclo da fé, que ora mesmo no naufrágio. Talvez você esteja como os marinheiros, cortando os botes de salvação e pensando em fugir. Mas Deus está te dizendo hoje: fique, ore, confie, porque há propósito mesmo na tempestade. Há promessas que ainda vão se cumprir, e há pessoas ao seu redor que serão salvas por causa da sua fé. Paulo não tinha forças para remar, mas tinha autoridade espiritual para interceder, e isso bastava. Porque onde há oração, há direção. Hoje, mesmo que você não veja a luz do sol, mesmo que não sinta a presença de Deus como antes, ore, fale com Ele, abra o coração, mesmo sem forças, mesmo com medo, porque o Deus que respondeu a Paulo em alto mar é o mesmo que ouve sua voz agora. E talvez Ele não mude o vento, mas mude você no meio dele, e isso será suficiente para atravessar. Quando Paulo se sentiu só, a voz de Deus no silêncio da solidão. A solidão não escolhe hora. Ela pode invadir mesmo quando estamos cercados de gente, mesmo quando estamos fazendo tudo certo, mesmo quando estamos no centro da vontade de Deus. Paulo sabia o que era isso. Sabia o que era servir com fidelidade e ainda assim se ver sozinho, abandonado, esquecido por muitos. Enquanto escrevia suas últimas cartas, já preso e sentindo o peso dos anos, Paulo não silenciava sua dor. Ele dizia com sinceridade: na minha primeira defesa, ninguém apareceu a meu favor. Todos me abandonaram. 2 Timóteo 4,16. Não havia vaidade em esconder essa vulnerabilidade. Havia verdade. O apóstolo que pregou a milhares, fundou igrejas, enfrentou perseguições e milagres, agora estava só. E isso não significa que ele havia falhado. Pelo contrário, sua missão estava sendo cumprida com excelência. Mas a solidão, nesse ponto da jornada, não era sinal de derrota.
Era o campo onde Deus revelaria uma presença mais íntima, mais profunda, mais reveladora, porque foi nesse mesmo texto que ele escreveu: "Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças." 2 Timóteo 4:17. Paulo experimentava algo que muitos de nós ignoramos. A presença de Deus se manifesta de maneira única, quando todos os outros se afastam. Enquanto clamava no meio da dor, o céu respondia com presença. Não com explicações, mas com companhia. Não com soluções rápidas, mas com força sobrenatural. O silêncio dos homens abriu espaço para a voz do Espírito. E foi nessa ausência de aplausos, reconhecimento e apoio humano que Paulo foi fortalecido com o que realmente importava: a certeza de que Deus não o havia deixado. A solidão pode ser cruel, principalmente quando associada à obediência. Esperamos no fundo da alma que, se estamos fazendo a vontade de Deus, Ele garantirá companhia, apoio, acolhimento. Mas a Bíblia mostra o contrário. José foi lançado em uma prisão mesmo sendo fiel. Elias se viu sozinho na caverna, mesmo após um grande milagre. Jeremias foi rejeitado por todos, mesmo sendo a boca de Deus. E Jesus, no Getsêmani, mesmo cercado de discípulos, teve que orar sozinho, sangrar sozinho, se entregar sozinho. A solidão na vida cristã não é exceção. É parte da lapidação. Paulo não apenas enfrentou a solidão, ele aprendeu a transformá-la em altar. Seus escritos mais profundos surgem desse lugar. Foi preso que ele escreveu as cartas mais poderosas. Foi sozinho que ele orou pelas igrejas com mais fervor. Foi rejeitado que ele compreendeu o amor incondicional de Cristo, porque é no silêncio que ouvimos com mais clareza. É no vazio que sentimos a plenitude. É no escuro da cela que a luz da graça brilha com mais força. Ao reconhecer que todos o abandonaram, Paulo não estava acusando, estava libertando, estava entregando a Deus aquilo que poderia se transformar em mágoa. Estava dizendo: eles não ficaram, mas o Senhor permaneceu. E essa consciência é o que sustenta o cristão, porque pessoas vão embora, laços se desfazem, companhias se perdem, mas o Espírito permanece. Ele é o consolo quando o abraço falta. É a voz quando o mundo silencia. É o sustento quando as mãos humanas não mais seguram. Quantas vezes hoje nos encontramos nesse mesmo lugar, sentindo que fizemos tudo certo e mesmo assim estamos sós? E talvez seja exatamente nesse ponto que Deus quer nos levar. Não porque Ele se agrada da dor, mas porque Ele sabe que só nesse lugar é que certos ruídos cessam. Só nesse lugar deixamos de depender da aprovação. Só nesse lugar deixamos de buscar muletas emocionais. E finalmente, nesse lugar, aprendemos a confiar plenamente nele. Paulo não se tornou fraco por estar só. Pelo contrário, ele se tornou mais forte, mais íntimo de Deus, mais maduro, porque a solidão não destrói quem está enraizado na presença. Ela, na verdade, revela a profundidade dessa raiz, mostra se estamos firmados em pessoas ou em promessas. E Paulo estava firmado na promessa. Ele sabia em quem havia crido, sabia que o mesmo Deus que o chamou era fiel para completá-lo até o fim. E mesmo que o fim fosse uma cela fria ou uma espada romana, sua alma já estava segura. É por isso que mesmo em seus últimos dias, Paulo escreve com esperança. Fala de coroa da justiça, fala de recompensa eterna, fala de alegria, porque sua esperança não estava neste mundo. E é esse o convite para nós hoje. Quando a solidão bater a porta, quando parecer que ninguém mais ficou, lembre-se: o Senhor está, Ele não abandona. Ele não silencia para sempre. Ele sustenta, Ele fortalece, Ele renova. E assim como fez com Paulo, Ele te capacita para suportar, florescer e testemunhar, mesmo em meio à ausência humana. Talvez sua maior revelação não venha no meio da multidão, mas no silêncio do quarto. Talvez a voz que você tanto quer ouvir esteja esperando todos saírem da sala para finalmente falar. Talvez o abraço que sua alma deseja esteja disponível agora, invisível aos olhos, mas real para o espírito. Deus não esquece dos que estão sós. Ele se aproxima dos quebrantados, Ele habita com os humildes.
Ele se revela no deserto, e ele ainda diz hoje: não temas, porque eu sou contigo. Isaías 41:10. O grito não ouvido, quando Paulo clamou e o céu respondeu de forma diferente. Nem todo clamor tem a resposta que esperamos. Às vezes, a oração mais fervorosa, o pedido mais sincero e a dor mais real são seguidos por um silêncio que fere, que parece contradizer a bondade de Deus. Foi isso que Paulo experimentou quando clamou por 3 vezes para que o espinho fosse removido. 3 vezes, não uma tentativa apressada, não uma oração distraída. Foram 3 momentos intensos de súplica, de lágrimas e de expectativa. Mas a resposta do céu não foi a remoção da dor. Foi uma frase que mudou tudo. A minha graça te basta. 2 Coríntios 12:9. Essa frase ecoa até hoje, desafiando a lógica humana. Porque tudo dentro de nós quer que Deus remova o espinho, que mude a situação, que cure, que transforme o exterior. Mas em vez disso, Deus oferece graça. E não uma graça genérica, abstrata. Ele oferece a sua graça como suficiente, como resposta completa, como força substituta à ausência da cura. Paulo não recebeu o que queria. Recebeu algo maior, uma revelação sobre como Deus age em meio à fraqueza. Essa oração escondida revela um Paulo que estava no limite. Um homem que já havia enfrentado açoites, prisões e naufrágios, mas agora lida com algo que não se resolve. E o fato de ser Paulo não o impediu de sentir, de clamar, de pedir. Isso mostra que a espiritualidade bíblica é real, crua, humana. Não há fingimento. Há verdade. E é na verdade da dor que a verdade da graça se manifesta com mais intensidade. Paulo estava vulnerável. E Deus não o condena por isso. Ele responde. Mas a resposta é diferente do esperado. Não há livramento. Há presença. Não há milagre. Há sustentação. Porque há momentos em que Deus decide não remover a dor, mas habitar com você dentro dela. E isso é mais poderoso do que qualquer cura. É a manifestação da glória em meio à fraqueza. Paulo escreve: portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. 2 Coríntios 12:9b. Isso não é resignação, é revelação. Ele entendeu que a força que vem de Deus não anula a dor, mas a redime. Quando oramos e Deus não muda a situação, Ele está nos convidando a mudar de perspectiva, a ver além do aparente, a confiar em algo que não se explica, mas se experimenta. Foi isso que Paulo viveu, e essa experiência gerou frutos que tocam gerações até hoje. A oração não foi em vão, o clamor foi ouvido, mas a resposta veio do céu e não do desejo humano. E isso exige fé, uma fé que não se baseia em milagres visíveis, mas em palavras eternas. Quantos de nós hoje estamos clamando por algo que não muda? Quantos têm um espinho cravado, uma situação que dói, um ciclo que não se rompe? E talvez estejamos esperando que Deus tire, mas Ele está dizendo: a minha graça te basta. Essa frase não anula a dor. Ela transforma a dor em lugar de revelação, porque é exatamente ali, naquele ponto de vulnerabilidade, que o poder de Deus se manifesta com mais clareza. Quando não temos mais controle, Ele assume o controle. Quando a força acaba, Ele é a força. Paulo aprendeu a caminhar com o espinho, e mais do que isso, aprendeu a se gloriar nele, porque o espinho o impedia de se exaltar, o mantinha dependente, o mantinha em oração, o mantinha próximo. E talvez seja esse o propósito de certos sofrimentos que não se vão: nos manter aos pés de Cristo, nos lembrar que a dependência não é fraqueza, é o lugar da verdadeira força, porque é ali, na rendição, que o céu se abre. Essa oração de Paulo nos ensina que nem toda resposta de Deus será sim. Nem todo clamor mudará a circunstância, mas toda oração sincera é ouvida. E toda oração ouvida será respondida segundo a vontade soberana e perfeita de Deus. E essa resposta, mesmo quando não se parece com o que queremos, é sempre boa, porque vem de um Pai que sabe o que faz, que vê além, que ama além.
Há um poder silencioso nessa passagem, um poder que não se manifesta com barulho, mas com presença constante, que não grita, mas sustenta, que não age como queremos, mas como precisamos. E é nesse tipo de resposta que a fé se purifica, que o orgulho é quebrado, que a alma amadurece, porque a graça que basta não é um consolo barato, é uma realidade gloriosa. É a força de Deus em forma de presença viva dentro de nós. Hoje talvez você esteja orando como Paulo, 3 vezes, 10 vezes, 1000 vezes. E a resposta ainda não veio como você espera. Mas se vier uma frase, uma palavra, uma revelação que diga minha graça te basta, agarre isso como a maior riqueza. Porque não há nada mais precioso do que saber que mesmo com o espinho, você não está só. Mesmo com a dor, você está sendo sustentado. Mesmo com o silêncio do céu, há uma voz que ainda fala. E essa voz está dizendo, eu estou aqui. E isso basta. Quando a prisão vira altar, o clamor de Paulo na madrugada que tocou o céu. Há oráculos que não nascem em templos, mas em calabouços. Não brotam de altares dourados, mas de chãos frios e escuros. São oracões rasgadas, desesperadas, intensas. São palavras que sobem ao céu enquanto o corpo está amarrado à dor, mas a alma se recusa a ser presa. Foi assim com Paulo e Silas. Atos 16 registra um dos momentos mais extraordinários da história espiritual. Homens algemados, injustamente condenados, com as costas sangrando de tanto apanhar em um calabouço sem janelas, decidindo adorar a Deus. Eles não apenas oraram, eles cantaram. E o céu respondeu com um terremoto. Essa não é uma história de escape, é uma história de perspectiva. Paulo e Silas estavam na prisão, mas a prisão não os impediu de orar. Eles estavam feridos, mas a dor não calou sua adoração. Estavam cercados de grilhetas, mas suas vozes estavam livres. E quando a oração sobe dessa forma, pura, despida de barganha, cheia de fé em meio ao caos, o céu se move. O terremoto foi literal, mas também foi simbólico. Foi o reflexo daquilo que acontece quando um filho de Deus decide não se render às circunstâncias, mas sim transformar o chão da prisão em um altar de rendição. Essa oração escondida de Paulo revela uma maturidade espiritual que desafia nossa geração, porque estamos acostumados a orar para sair da dor. Mas Paulo ora e canta mesmo dentro da dor. Ele não ora apenas por livramento. Ele ora porque Deus continua sendo Deus. E isso é algo raro. Há um versículo em Atos 16:25 que muda tudo. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. A meia-noite, no tempo bíblico, é o momento mais escuro do dia. É o ponto de maior densidade da noite. E é justamente ali, no auge da escuridão, que a luz da fé brilha com mais intensidade. Quando a oração acontece na meia-noite da alma, algo muda. Porque não se trata mais de pedir, trata-se de reconhecer, de declarar. Mesmo aqui eu confio, mesmo agora eu creio. Paulo não tinha garantias. Ele não sabia que o terremoto viria. Ele apenas sabia quem era seu Deus. E isso bastava para fazer do calabouço um lugar de adoração. Quantas vezes nos calamos diante da dor, esperando que algo mude primeiro? Mas Paulo nos mostra que é a oração que muda o ambiente, que é a adoração que provoca terremotos invisíveis, que quebram grilhetas não apenas de ferro, mas de medo, de dúvida, de desesperança. A resposta de Deus àquela oração foi um terremoto. Mas não apenas um terremoto físico, houve um abalo espiritual. As cadeias se romperam, as portas se abriram e os corações dos outros presos foram tocados. Havia algo contagiante naquela oração, algo que transbordava. O carcereiro que antes os vigiava, agora pergunta o que precisa fazer para ser salvo. Atos 16:30. Esse é o poder de uma oração feita no meio da dor. Ela não muda apenas quem ora, muda o ambiente ao redor, toca quem está perto, liberta quem estava apenas ouvindo. Essa história nos desafia a rever nossa postura diante das prisões da vida. Porque muitas vezes estamos esperando que Deus mude o cenário para então louvá-lo.
mas Ele está esperando que nosso louvor venha antes, que nossa fé anteceda o milagre, que a nossa adoração seja maior que a nossa dor. É essa fé que move o coração de Deus, e é essa oração que Paulo nos ensina a fazer. Uma oração que não depende do lugar, mas da convicção de quem Deus é. Quantos estão hoje em calabouços emocionais, em prisões financeiras, espirituais, relacionais? E se, em vez de esperar por um terremoto, você decidisse orar como Paulo, cantar como Silas? E se o seu calabouço se transformasse em um altar? E se a sua dor se tornasse um testemunho? Não espere a porta se abrir para adorar. Adore para que a porta se abra. Não espere ver o milagre para crer. Creia, e o milagre encontrará você. A oração de Paulo na prisão não é uma estratégia. É um estilo de vida. É a prova de que a presença de Deus é suficiente mesmo nos ambientes mais hostis. Porque onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. 2 Coríntios 3:17. E essa liberdade não depende de muros ou grades. Depende de corações que escolhem confiar. Hoje, Deus está chamando você para orar mesmo na meia-noite, para cantar mesmo com as costas feridas, para declarar a fé mesmo sem garantias. Porque quando você faz isso, o céu se move, as cadeias se rompem, as estruturas tremem, e o mundo ao seu redor percebe que existe um Deus que não é limitado pelas paredes de uma prisão. Um Deus que responde não apenas com livramento, mas com presença. E essa presença muda tudo. O segredo das lágrimas. Quando Paulo chorava, sem que alguém visse as lágrimas que ninguém vê, são muitas vezes as que mais pesam. Paulo era um gigante da fé, mas ele também era humano. E como tal, conheceu a solidão das lágrimas que escorrem no silêncio, longe dos púlpitos, dos aplausos e dos seguidores. Em Atos 20:19 ele confessa: servia ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas e provações. Essas lágrimas não foram derramadas apenas por perseguições externas. Muitas delas brotaram de um lugar mais profundo, do peso da missão, das perdas no caminho, das decepções com os irmãos e da tensão constante entre continuar e desistir. O apóstolo que viajou por mares revoltos, que pregou em sinagogas hostis e enfrentou impérios com palavras, também se ajoelhava e chorava, não por fraqueza, mas por fé. Porque há um tipo de fé que não grita, mas geme, que não aparece, mas sustenta, que não brilha, mas sangra. E Paulo sangrou em alma por amor ao Evangelho. Chorou pelos que se desviaram, chorou pelos que o traíram, chorou por saber que, mesmo dando tudo de si, ainda haveria aqueles que o rejeitariam. Chorou porque amava, e quem ama no reino, inevitavelmente, conhece a dor. A oração escondida de Paulo nesse cenário não é uma pregação, é um sussurro, um gemido do Espírito. É aquele tipo de intercessão em que nem as palavras fazem mais sentido, mas o coração inteiro é derramado diante de Deus. Romanos 8:26 nos lembra que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Paulo viveu isso. Ele foi quebrado em silêncio, mas foi curado na presença. Ele caiu de joelhos diante de dores que ninguém entenderia. E Deus, o Pai que vê em secreto, recolheu cada lágrima como semente de algo eterno. Não há maturidade sem lágrimas. Não há ministério sem cruz. E não há poder sem quebrantamento. O que Paulo revela em suas cartas é apenas a ponta do iceberg. Por trás de cada revelação está um coração que sangrou, um espírito que gemeu, uma alma que enfrentou desertos que não aparecem nos mapas. E é aí que a fé se torna real. Não no palco, mas no secreto. Não na multidão, mas na solitude do quarto. Não nos aplausos, mas nas lágrimas que só Deus vê. Você talvez esteja nesse lugar agora, servindo, amando, obedecendo e chorando. Sentindo-se sozinho, incompreendido, ignorado. Mas há uma verdade que sustenta. Deus vê. E Ele não apenas vê, Ele entende. Ele se compadece. Ele responde. Ele entra nesse quarto onde você está e transforma as lágrimas em unção. Transforma a dor em autoridade. Transforma o choro da noite em alegria de manhã.
Como está em Salmos 56:8. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? As lágrimas de Paulo não foram em vão. Elas regaram igrejas, elas sustentaram revelações, elas fortaleceram discípulos, e elas até hoje falam, porque cada lágrima derramada por amor ao reino tem um eco eterno. Deus ouve o que o mundo ignora, e ele age, no tempo dele, do jeito dele, mas age. Se você sente que está chorando sozinho, lembre-se, você está na companhia de gigantes da fé. Está no mesmo chão onde Paulo ajoelhou. Está na mesma presença que o consolou. E se Deus sustentou Paulo naquele lugar, Ele também vai te sustentar. Porque Ele é o mesmo. E Ele ainda transforma lágrimas em testemunhos. Quando Paulo perdeu todos, mas não perdeu a fé. Poucos momentos na vida de um servo de Deus são tão duros quanto a solidão do abandono. E Paulo sentiu isso na pele. Em 2 Timóteo 4,16 ele escreve: Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. Essas palavras não são de um iniciante na fé, mas de alguém que já tinha enfrentado tudo: prisões, açoites, naufrágios, e que agora estava diante do julgamento final de sua vida, sozinho. Aqueles que ele treinou, por quem orou, a quem ensinou, não estavam lá. E ainda assim ele não desistiu. Porque mesmo quando todos se afastaram, ele sabia que Deus continuava presente. O abandono dói mais quando vem daqueles que estavam próximos, amigos que caminharam juntos por anos, irmãos que compartilharam visões, lutas e vitórias, companheiros que receberam amor e graça, mas que sumiram quando o preço se tornou alto demais. Paulo conhecia esses nomes. Ele os cita, ele os lamenta, mas não os odeia, porque quando a fé é madura, ela não precisa da aprovação dos homens para continuar. Ela só precisa da certeza de que o céu ainda está de pé. O que sustentou Paulo naquele momento não foi força emocional, foi a convicção espiritual de que a fidelidade de Deus não depende da lealdade das pessoas. Em 2 Timóteo 4,17, ele declara: Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Essa é a oração escondida, aquela que ninguém vê, aquela que nasce do coração despedaçado e encontra um pai que nunca falha. Paulo não estava sozinho no tribunal, ele não estava sozinho na cela, ele não estava sozinho no frio da noite, porque a presença de Deus não abandona os que o amam de verdade. Esse é um dos maiores testes da fé. Permanecer firme quando todos desaparecem. Continuar crendo mesmo quando parece que ninguém mais acredita. Orar mesmo sem testemunhas. Adorar mesmo sem aplausos. Permanecer fiel mesmo sem retorno. Essa é a essência do Evangelho. E é por isso que Paulo, mesmo ferido, continuou. Ele entendeu que o propósito não depende da quantidade de apoiadores, mas da obediência ao chamado. Talvez você também esteja vivendo essa estação. Um tempo em que as vozes que te encorajavam se calaram, em que os rostos familiares sumiram, em que as mãos estendidas agora estão recolhidas, e tudo parece vazio, frio, deserto. Mas é nesse lugar que a glória se revela, porque quando tudo falha, Deus permanece. Quando tudo foge, Ele se achega. Quando tudo cala, Ele fala. E quando todos te deixam, Ele permanece contigo. A oração que Paulo fez naquela solidão foi respondida com força interior, com renovo sobrenatural, com uma presença tão real que o fez escrever não com dor, mas com esperança. Ele diz: O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Ele sabia o fim da história. Ele sabia quem o acompanhava. Ele sabia que o abandono humano não era sinal de fracasso, mas de lapidação. Não permita que a ausência dos outros tire de você a certeza da presença de Deus. Não interprete o silêncio dos homens como sinal de que o céu também se calou, porque o Senhor permanece com os seus. Ele fortalece, Ele consola, Ele sustenta, e Ele vai usar esse tempo de solidão para revelar o que os olhos jamais poderiam enxergar em meio à multidão. A fé que sobrevive à ausência é a fé que conquista o coração de Deus. Paulo viveu isso, e você também pode viver. Não recue, não desista, não pare.
porque ainda que todos se afastem, o Espírito permanece. E isso é tudo o que você precisa para continuar. Quando o silêncio de Deus fala mais alto que 1000 palavras. Há momentos em que até os homens e mulheres mais espirituais experimentam o silêncio absoluto do céu. Paulo, o apóstolo das revelações, aquele que ouviu palavras inefáveis no terceiro céu, também conheceu a dor de não receber resposta. O mesmo homem que curava enfermos, expulsava demônios e escrevia sob a inspiração do Espírito, teve orações que não foram respondidas do jeito que ele esperava. Em 2 Coríntios 12, quando suplica 3 vezes pela retirada do espinho na carne, ele não ouve um sim, ele ouve um silêncio. E quando Deus, enfim, responde, é com algo inesperado. A minha graça te basta. Esse silêncio não é vazio, é pedagógico. Ele ensina, ele molda, ele expõe as camadas profundas da alma que só emergem quando a voz de Deus não está audível, mas sua presença ainda é real. O silêncio de Deus é um processo de amadurecimento. Não é castigo, é refinamento. Paulo compreendeu isso quando percebeu que por trás do silêncio havia uma revelação maior do que qualquer resposta imediata. A presença constante da graça. O silêncio divino revela onde estão os verdadeiros fundamentos da fé. Porque é fácil crer quando os céus respondem rapidamente. Difícil é continuar orando quando nada parece mudar. Perseverar quando o céu parece fechado. Permanecer firme quando nenhuma porta se abre. Mas é nessa perseverança silenciosa que a alma é fortalecida. Foi nesse lugar que Paulo entendeu que sua fé não dependia de livramentos, mas da intimidade com o Senhor. Quantas vezes você já perguntou, Deus, por que o Senhor não me responde? Quantas vezes você já chorou em silêncio, esperando uma direção clara, e tudo o que encontrou foi um eco vazio? Paulo esteve lá, e ele não saiu dali com uma resposta fácil, mas com uma convicção profunda. Deus está presente mesmo quando está calado. E é nesse silêncio que ele nos amadurece, nos fortalece e nos revela o poder escondido da graça. O que Paulo viveu não foi uma ausência de Deus. Foi uma revelação de um nível mais profundo de relacionamento com o Pai. A graça não removeu o espinho, mas sustentou o apóstolo. A graça não mudou as circunstâncias externas, mas transformou o interior de Paulo. E esse é o segredo que ele deixa para a igreja. O silêncio pode ser o palco de um dos maiores milagres, a formação de uma fé inabalável. Não se desespere no silêncio. Não o interprete como rejeição. Enxergue-o como preparação. Deus está trabalhando em áreas que você não vê. Está protegendo de perigos que você não imagina. Está fortalecendo colunas da sua alma que só o tempo de silêncio poderia construir. E no momento certo ele vai falar. E quando falar será transformador. Mas mesmo que ele permaneça em silêncio por um tempo, continue crendo, porque o silêncio de Deus nunca é vazio. Ele carrega uma profundidade que a resposta imediata jamais traria. Paulo saiu daquele episódio com o coração moldado, a mente renovada e uma nova visão sobre o que realmente importa. Ele entendeu que a graça não é um escape, é uma plataforma de sustentação. Ele entendeu que fé não é ter todas as respostas, é continuar caminhando mesmo sem elas. E entendeu que o silêncio de Deus, quando acolhido com reverência e entrega, se torna o solo fértil para uma fé que não depende de sinais, mas de presença. Se você está vivendo esse tempo, não recue. O céu não te abandonou. Ele está te treinando, te preparando. E como fez com Paulo, está te conduzindo para um lugar onde sua fé será mais preciosa do que o ouro refinado. O silêncio, quando compreendido à luz da graça, se torna uma linguagem do Espírito. E quem aprende a ouvi-lo, jamais será o mesmo. Quando a presença de Deus é tudo o que resta. Há momentos na caminhada em que tudo o que o mundo pode oferecer se desfaz diante dos nossos olhos. Amigos se vão, as forças se esgotam, os recursos desaparecem. A lógica humana falha, e nesse vazio cruel resta apenas uma coisa: a presença de Deus. Foi isso que Paulo experimentou em seus momentos mais sombrios.
Em 2 Timóteo 4, 16, 17, ele escreve algo profundamente revelador. Na minha primeira defesa, ninguém me apoiou. Todos me abandonaram. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Não havia multidão. Não havia igreja reunida. Não havia discípulos fiéis ao seu lado. Só o Senhor. Só a presença. Só a fidelidade invisível de um Deus que nunca abandona os seus. E é nesse lugar solitário que Paulo descobre um segredo que poucos estão dispostos a aprender. A suficiência absoluta da presença divina. A certeza de que, mesmo quando tudo o mais falta, Ele está. E se Ele está, nada está perdido. Não é na abundância que essa revelação se manifesta com poder. É na escassez. Não é na festa, é no deserto. Não é no elogio, é no abandono. Paulo, outrora cercado por discípulos e igrejas, agora se vê sozinho diante da justiça romana, prestes a ser julgado por sua fé. Mas ali, no tribunal da injustiça humana, o justo juiz estava ao seu lado. A presença de Deus não o tirou da prisão naquele momento, mas o revestiu com força suficiente para suportar, e mais que suportar, testemunhar. Quantos de nós já experimentamos esse tipo de abandono? Pessoas que prometeram estar, mas sumiram. Apoios que pareciam sólidos, mas ruíram. Expectativas que nos deixaram na mão. E nesse campo devastado das emoções, onde até o chão parece instável, é a presença de Deus que se revela como rocha. Paulo não se queixa da ausência humana. Ele engrandece a presença divina, porque aprendeu que o consolo mais profundo não vem das palavras dos homens, mas do toque invisível do Espírito. A presença de Deus não é apenas um conceito teológico. É uma realidade que sustenta, que envolve, que cura, que sussurra ao coração cansado. Ainda estou aqui. E quando essa verdade nos invade, algo muda radicalmente. Deixamos de buscar apenas saídas e começamos a buscar permanência. Deixamos de lutar contra o abandono e começamos a desfrutar da companhia do Eterno. Paulo sabia que sua jornada estava se encerrando. Ele mesmo declara: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Mas ele não diz isso com amargura, diz com plenitude, porque mesmo tendo sido abandonado por todos, ele foi sustentado por um. E esse um foi suficiente, não precisava de mais. A presença foi tudo. Essa consciência muda a forma como vemos as nossas batalhas. Passamos a entender que não é o número de pessoas ao nosso redor que determina nossa força. É quem está conosco. E se o Senhor está, temos tudo. Jesus mesmo prometeu: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Ele não disse que estaríamos cercados de pessoas, disse que ele estaria. E isso é o bastante. Se hoje você sente que tudo está ruindo, lembre-se de Paulo. Se você se vê sozinho, incompreendido, abandonado, lembre-se daquele tribunal romano. A presença de Deus ali foi mais real do que qualquer multidão, e ela também está com você agora. Feche os olhos, respire fundo e perceba, você nunca esteve só. A presença está aí, silenciosa, poderosa, fiel. E quando você perceber isso, vai entender o que Paulo entendeu. Que a presença de Deus não é um detalhe, é tudo. E quando ela é tudo o que resta, então, você tem tudo o que precisa. Quando Deus entra na dor, para redefinir tudo. Essa não é apenas a história de Paulo. Essa é a história de todos nós. De todos os que já chegaram ao limite, olharam para cima e se perguntaram: Deus, onde estás? De todos os que já clamaram com lágrimas nos olhos e silêncio como resposta. De todos que já serviram com fidelidade, mas mesmo assim enfrentaram espinhos, prisões, rejeições e dores sem nome. De todos que já pensaram em parar, mas não pararam, porque uma voz, ainda que suave, ainda que distante, ainda que única, ainda que sem explicação, ecoou no coração e disse: minha graça te basta. Talvez você tenha caminhado por essa jornada com Paulo até aqui e se reconhecido em cada capítulo.
Talvez você esteja agora no meio do naufrágio, ou diante de um julgamento injusto, ou preso por algo que não cometeu, ou carregando um espinho que ninguém vê. Talvez esteja cansado, à beira da desistência, acreditando que Deus te esqueceu. Mas Ele não esqueceu. Ele está aí. E mais do que isso, Ele está dentro da sua dor. Porque o nosso Deus não é um Deus que apenas observa. Ele participa. Ele entra na história. Ele se faz presente no caos. Ele se revela no choro. Ele se manifesta na angústia. Ele não prometeu que evitaríamos todas as dores, mas prometeu que em todas elas Ele estaria conosco. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Isaías 43:2. A promessa não é de ausência de dor, mas de presença na dor. E é essa presença que redefine tudo, que transforma a lágrima em força, fraqueza em poder, abandono em propósito, que pega aquilo que era para nos destruir e faz disso o combustível de uma fé que o mundo não consegue entender. Porque o mundo busca milagres visíveis. Deus busca corações transformados. O mundo espera que o céu grite. Deus sussurra no íntimo. Se você chegou até aqui, não ignore o que o Espírito Santo está te dizendo agora. Essa mensagem não foi apenas uma narrativa bíblica. Foi um chamado, um lembrete, um convite, para que você pare de lutar sozinho, para que você pare de tentar entender tudo, para que você pare de buscar explicações e comece a buscar presença, porque é na presença que a cura acontece. É na presença que o coração cansado encontra descanso. É na presença que o fardo pesado se torna leve. Você não precisa de respostas agora. Precisa de rendição. Não precisa entender o espinho. Precisa confiar na graça. Não precisa de multidões. Precisa do Deus que permanece. E Ele está aqui, agora, neste exato momento, tocando sua alma, chamando seu nome, pedindo apenas uma coisa: deixa-me entrar na tua dor, entrar na tua dúvida, entrar no teu desespero e fazer da tua maior fraqueza o palco da maior demonstração do meu poder. Por isso, se você sente que não aguenta mais, não desista, porque é nesse ponto que os céus se movem, é nesse momento que a graça se derrama, é nessa fraqueza que a força do Senhor se revela. E se você decidir agora abrir o coração e dizer: Senhor, mesmo sem entender, eu confio, algo eterno será liberado sobre sua vida. Ore, clame, se derrame, porque o mesmo Deus que sustentou Paulo, que andou com ele nas prisões, nos naufrágios, nas angústias, está com você e quer fazer da sua história um testemunho vivo de redenção, fé e transformação. Agora é a sua vez, não apenas de ouvir, mas de responder. Se essa mensagem tocou você, compartilhe. Envie para quem precisa. Mas, acima de tudo, volte-se ao Senhor com todo o seu coração. E descubra o que Paulo descobriu, que no fim de todas as coisas, quando tudo parece perdido, a graça basta.